Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para verificar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 2021, como é que foram os desenvolvimentos até esse momento, as expectativas de produção, de produtividade, e para ajudar a gente a traçar esse panorama dessa safra lá no estado, a gente recebe aqui o Leonardo Machado, ele que é coordenador institucional e engenheiro agrônomo do IFAG, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Leonardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, muito obrigado pela oportunidade e estou aqui à disposição para estar auxiliando aí vocês a traçarem esse perfil da nossa soja em todo o Brasil. Leonardo, os trabalhos de colheita no estado estão avançando, como é que estão as condições para o produtor goiano colher a sua soja nesse momento aí no estado? Bom, então, há 2 semanas atrás o trabalho já iniciou, tá? Iniciou em primeiro ponto nas áreas irrigadas, que foram as áreas que conseguiram plantar a partir do dia 25 de setembro, tá? E agora começa a iniciar as culturas de sequeiro, que são as culturas que realmente a gente tem uma expectativa muito grande em relação à produtividade. Lembrando que a gente teve um novembro muito seco aqui no estado, com um volume de chuva muito menor do que o esperado, e a expectativa nossa é para saber mesmo como que estaria sendo a produtividade dessas lavouras de sequeiro. Aí, Leonardo, você comentou esse novembro abaixo da média nas chuvas. Se a gente for fazer um resumo do que aconteceu durante o desenvolvimento dessa safra, como é que foi desde lá da época de plantio? As condições foram boas? Essa situação de novembro ficou só em novembro? Se estendeu por mais meses? O que a gente pode trazer do desenvolvimento dessa safra? Então, de modo geral, lógico que tem a nossa soja que se plantada em várias regiões, mas de modo geral, houve um atraso grande no plantio, né? As chuvas demoraram a chegar. Quando chegou, o produtor aproveitou para fazer a sua semeadura. E depois dessa semeadura, a gente teve esse novembro com 15 a 20 dias de seca, bastante considerável frente à necessidade da soja naquele momento. Porém, a gente teve um dezembro e um janeiro bastante chuvoso, que auxiliou a cultura. Lógico que não foi algo geral, a gente teve chuvas que a gente chama de chuvas magras, né? Chovia um lado, não chovia do outro, mas que foi favorável à cultura. E o que a gente percebeu é que nessas primeiras colheitas, né, que conseguiu recuperar a soja, né? A gente, lógico, vai ter uma produtividade menor que do ano passado, porém é maior do que a expectativa anterior, que era muito crítica. E aí, Leonardo, só para a gente traçar esses panoramas, quanto é que foi essa produção do ano passado, quanto que vocês estavam esperando para esse ano e quanto que a gente pode esperar daqui para frente? Então, de produtividade média para o estado, o ano passado girou em torno de 62, 63 sacas, algo bastante interessante. Esse ano, a expectativa nossa é colher abaixo de 60, visto essa dificuldade da chuva. Porém, as primeiras colheitas a gente está observando que deve chegar aí na casa de 60, 61. É um pouco menor, como eu disse, em relação ao ano passado, porém ele é superior do que a gente tinha de expectativa, que era abaixo de 60 sacos por hectare. E agora, até quando devem se estender os trabalhos de colheita aí no estado? Agora ele deve seguir aí pelos próximos 45, 50, 60 dias. Lembrando que a gente tem áreas aqui em Goiás também, muitas áreas de ciclo mais longo, que teve plantio mais tardio. Então essas culturas ainda devem levar aí uns 30 dias para colher. Então nossa expectativa é que deve demorar aí dos 30 a 40, 50 dias para a gente finalizar a colheita de toda a nossa área plantada. E, Leonardo, diante desse calendário de colheita mais alongado, depois desse plantio atrasado que você comentou, como é que fica o calendário para a segunda safra de milho? Vai ser possível o produtor goiano ter uma boa janela de plantio para a safrinha? É a grande preocupação, né? Lembrando que o plantio ótimo do milho safrinha aqui no estado é até o final de fevereiro, né? No mais tardar, a primeira semana de março. E essa janela, para grande parte da nossa área, vai ficar bastante apertada. Então, a gente tem uma preocupação realmente em relação à safrinha, algo que pode levar a um crescimento aí de outras culturas, como o sorgo, né? Aqui no estado. Mas a expectativa é que ocorra sim plantio do milho fora dessa janela importante, a janela indicada para o milho segunda safra.
E aí, Leonardo, olhando agora um pouco para as questões de mercado, como é que o produtor goiano se comportou nessa safra de soja com questão às vendas? Já está muito vendida essa safra, os preços médios são bons, o que a gente pode falar da comercialização da soja? Então, muitos produtores aqui no estado aproveitaram aquele período, né, do começo das altas do preço da soja, né, que foi logo março, abril, houve um fechamento grande ali. Eles aproveitaram que subiu a 80, 90, 100 reais, e ali foi o grande pico de fechamento do travamento dos nossos agricultores. E chegamos agora à colheita com mais de 60% vendido aqui no estado. Então, a expectativa é que agora essas colheitas sejam encaminhadas para cumprimento desses contratos, né, que foram fechados, e pouco mais, esses 40%, vai ser utilizado para o produtor estar colocando no mercado no mercado spot, no mercado à vista, armazenando um pouco para fugir desse pico agora de oferta, para que alcance um melhor valor do que no momento. E aí já existem negociações também para a safra 21-22, já existe essa movimentação aí no estado? Já existe. Muitos produtores aproveitando, principalmente logo depois que inicia a colheita, né? Já começa a fazer um overview do mercado aí e já tem buscado fechar alguns negócios. Lógico que é muito incipiente, né? Mas é no mesmo tom do ano passado. Muitos produtores querendo aproveitar esses preços no momento para pelo menos fechar seus custos, para iniciar mais cedo o processo de negociação, que é o mais indicado, né? Ou seja, a gente chegar e conseguir fechar de forma pulverizada a nossa comercialização para ter uma média interessante no decorrer da safra. E aí, quando a gente olha para o milho, esse cenário também é parecido? Essa safrinha já está negociada ou até essa incerteza de janela deixa o produtor um pouco mais receoso? Deixou o produtor mais um pouco receoso, tá? Não tivemos uma comercialização como a comercialização da soja. A gente teve, sim, grande parte do travamento, porém o produtor ele ficou mais cauteloso, principalmente depois do resultado da soja, né? Onde que eles esperavam alcançar um valor maior. Mas tivemos em torno aí, eu posso falar tranquilamente no estado aqui, 30%, 35% já foi negociado, e a expectativa é que esse volume maior da safrinha, ele entre no mercado, mais no mercado físico mesmo, para que o produtor consiga aproveitar os preços naquele momento. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para as lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, a gente está sempre à disposição aqui no que precisar para auxiliar vocês a fazer esse overview do mercado. E é importante que o produtor, sempre a dica que a gente dá, tente fazer uma média, pulverize suas negociações, né? Aquela velha máxima de não colocar todos os ovos num cesto só é muito válido, porque nessa forma você vai conseguir pegar uma média de preço muito interessante e ter mais chances de ter resultados ainda mais favoráveis para a sua lavoura. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os resultados finais dessa safra em Goiás. Muito obrigado. Obrigado. O Leonardo Machado, ele que é coordenador institucional e engenheiro agrônomo do IFAG, conversou com a gente para traçar um panorama do atual estágio da safra de soja 2021 lá no estado de Goiás. Segundo o Leonardo, até o momento, 10% das lavouras goianas já foram colhidas e aí resultados acima do que era esperado lá no estado. O Leonardo comentando que o plantio aconteceu de maneira atrasada em função da dificuldade da chegada das chuvas, falta de água e de umidade. Esses trabalhos foram atrasados. Depois a situação melhorou. Aí, em novembro, o estado passou por cerca de 15, 20 dias sem chuva, que prejudicou bastante o desenvolvimento dessas lavouras e diminuiu a expectativa de produção e de produtividade. Depois de dezembro e janeiro, essas condições climáticas melhoraram bastante e agora os primeiros resultados vêm surpreendendo. O Leonardo comentando que no ano passado a média de produtividade no estado ficou entre 62 e 63 sacas por hectare. Para esse ano, em função de toda essa condição climática, o esperado era uma produtividade abaixo das 60 sacas por hectare, mas nessas primeiras áreas os resultados estão ficando entre 60 e 61 sacas, um pouco menor do que a do ano passado, mas ainda assim superior àquela expectativa inicial do IFAG para essa safra 2021. Enquanto isso, praticamente 60% dessa safra já negociada, com um
pico de negociações quando os preços estavam aí entre R$80 e R$100 a saca, produtor aproveitando essas oportunidades para travar seus custos e devendo apostar na comercialização desses 40% restantes depois da colheita, aproveitando para sair um pouquinho desse pico de oferta e buscar novas oportunidades lá na frente. A preocupação no momento fica por conta da janela do milho segunda safra. A colheita vai se estender por mais 30, 50 dias lá no estado, o que vai dificultar bastante o plantio da segunda safra de milho. A janela vai ficar bastante apertada, e aí o Leonardo comentando que mesmo que muitas áreas até sejam plantadas fora da melhor janela, algumas parcelas de hectares vão migrar para outras culturas, como por exemplo o sorgo, e aí diminuir esse cultivo do milho. O milho também já apresentando bastante negociações antecipadas, entre 30% e 35% da produção esperada já vendida, e o Leonardo destacando o produtor apostando em colher esse milho e disponibilizá-lo no mercado físico, apostando também numa alta rentabilidade, tanto para a soja quanto para o milho lá no estado de Goiás. Esse é o panorama das safras, das lavouras lá no estado do goiano. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.